Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Henry e vou falar rapidamente da nossa sentença civil 02, comentar o gabarito. Tratou-se de um caso muito comum de responsabilidade estatal. É um tema que pode cair inclusive em provas da magistratura estadual, porque ele é comum, essa responsabilidade civil, responsabilidade na esfera estatal acontece muito na esfera estadual também. No nosso caso, era na esfera federal. Então, nós temos uma ação movida pelo José da Silva. Ele vai falar aqui de diversos problemas. E o primeiro questionamento do réu, o Hospital Universitário de Maricá, é justamente a legitimidade passiva. Porque ele está alegando o que aqui? Ele está alegando que era parte legítima para responder pelos pedidos do autor, tendo em vista que, se houve falha, ela foi cometida pelo Dr. Celso Alves, cirurgião que operou a Viviane, que era a esposa do José da Silva, esposa do autor. É uma preliminar muito simples, tá? Ela deveria ser analisada no da sentença. E por que ela é simples? Bom, porque nós temos o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e ele então determina que as pessoas jurídicas e de direito público elas são responsáveis pela reparação dos danos causados pelos seus agentes. Era preciso citar esse dispositivo constitucional. E se não fosse uma responsabilidade estatal, ainda assim não caberia. Eu até coloquei aqui, olha, nós temos o artigo 932 do Código Civil que vai na mesma linha. Então, você responsabiliza primeiro a pessoa jurídica e depois essa pessoa jurídica vai atrás do seu preposto, do seu funcionário que causou algum prejuízo, se for o caso. Mas essa preliminar era muito simples, precisava ser rejeitada. Ela precisava ser o primeiro item porque era a única preliminar da nossa sentença. O segundo item era a causa da morte. Isso aqui é uma questão de fato que em uma sentença de concurso costuma ser muito fácil de ser analisada. Por quê? Porque as provas já estão ali todas interpretadas, mastigadinho. Na vida real, essa às vezes é a pior parte, é você saber se realmente houve um erro médico, houve uma falha. É uma parte mais difícil. No dia que vocês forem juízes ou juízas, deparando-se com a causa dessa, vocês vão ver que precisa de perícia, e a perícia é complexa, enfim. Mas no nosso caso era muito simples, porque houve uma prova pericial e a prova pericial foi muito clara de que realmente foi esquecido um objeto estranho durante a cirurgia por conta de apendicite, e isso gerou uma septicemia, que foi a causa da morte. Então, aqui, a causa da morte, evidentemente, foi um erro por parte do preposto, do hospital, do agente público, aqui no caso. Então, não tem muita dúvida. O que era preciso era citar especificamente a perícia e dizer por que a perícia convenceu você de que a causa da morte realmente podia ser imputada ao réu. E aí aqui tem o fundamento jurídico da responsabilidade do réu, é basicamente o mesmo que a gente já viu lá na preliminar, é o artigo 37, parágrafo 6º. Tá? É sempre importante você citar, ele é culpado, tem que pagar, mas qual é o fundamento jurídico para responsabilizá-lo? No caso de responsabilidade estatal, nós temos esse dispositivo. Se fosse responsabilidade no âmbito consumerista, nós temos alguns artigos do CDC que falam sobre o tema. Há uma responsabilidade no âmbito civil, fora do direito do consumidor. Nós temos artigos do Código Civil que falam sobre o tema. Tá? Então é sempre importante. Cita, não precisa transcrever o texto do artigo, não. Basta você citá-lo. Olha, ele deve responder com base em tal dispositivo de lei. A questão da indenização por danos morais, essa é uma contestação muito comum de que a parte não comprovou a ocorrência dos danos morais, está aqui, né? E aqui não basta dizer que os danos morais são presumidos, e eles são presumidos. O STJ já entendeu, no caso da morte
de um parente próximo, de um cônjuge, eles são presumidos. Mas por que não basta falar isso? Porque é preciso ir um pouquinho além. Por que se presume que a morte da ré aqui causou dano moral no autor? Porque nas relações de parentesco ou conjugais, nas relações de parentesco próximo, presume-se que a dor pela perda daquele ente querido extravasa o mero aborrecimento cotidiano, provocando consequências relativamente graves, principalmente na parte emocional da pessoa. É só fazer um complementozinho. Eventualmente, o examinador pode trazer até alguma prova desse dano moral. Algum remédio para depressão, algum testemunho que fala da tristeza da pessoa, mas não necessita nesse caso específico. Só que não basta dizer que é dano presumido, tá bom? A quantificação da indenização é importante entender o tal do método bifásico. Se você resolve utilizá-lo, é interessante que você saiba qual é a média de valor que o tribunal utiliza para aqueles casos. Porque você, na primeira fase do arbitramento, você tem que citar, olha, na primeira fase, verifico que os tribunais têm condenado, em média, ao pagamento de R$100 mil de indenização por danos morais no caso da perda de cônjuges. Aí você vai para a segunda fase. Na segunda fase, verifico que o caso concreto era um pouco mais grave do que a média em geral, porque era assim, 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 dá detalhes do caso concreto e fala, então, nesse caso, majora a indenização para R$300 mil. Ou, se for o caso de reduzir também. Enfim, você tem que explicar por que você está adotando aquele valor. Não precisa usar o método bifásico, mas é importante que você dê elementos do caso concreto que convenceram você a adotar aquele valor específico, sem ficar com aquelas considerações gerais e genéricas que se usa nesse caso. De acordo com a jurisprudência, o dano moral não pode ser tão alto a ponto de provocar enriquecimento sem causa e nem tão baixo a ponto de não ter caráter pedagógico, por isso estabeleço a indenização em R$100 mil. Bom, mas isso aí é uma decisão que você copia e cola em qualquer sentença, e isso cabe, mas ela não atende ao que diz o artigo 489 do CPC, que proíbe decisão genérica. Então, coloque algum elemento do caso concreto que convenceu você a chegar àquele valor, ok? Em relação à pensão por morte, essa teoria do bis in idem aqui, ela é bem batida, mas é só importante falar, olha, a pensão previdenciária tem fundamento legal, tem origem diversa da pensão por responsabilidade civil. Cada um tem, como é que o STJ fala? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Bom, enfim, fala que, eu esqueci o termo exato, mas o STJ explica, olha, não pode se falar em bis in idem porque as origens são diversas. Pensão previdenciária tem uma origem, pensão por responsabilidade civil tem outra. Tese basicona. E é importante também citar qual é o fundamento para se condenar alguém a pagar essa pensão. É o artigo 948. No caso de homicídio, aqui a gente está usando homicídio como uma palavra mais genérica, e não no cometimento de um crime mesmo. No caso em que a sua ação provocou a morte de outra pessoa. Então aí você tem o fundamento legal para essa condenação ao pagamento de pensão. E nós temos o termo inicial e o termo final. O termo inicial, em regra, ele é a morte da pessoa, a partir do momento que a pessoa faleceu, porque nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Mas, na verdade, nesse caso de morte, às vezes, por exemplo, a cirurgia foi agora e a pessoa morreu daqui a um mês. Então, na verdade, o mais correto é desde a data do dano. O dano, no caso, é o óbito. Porque foi o óbito que impediu que aquela pessoa parasse de receber a sua remuneração. Tá bom? Então, nós temos aqui então, o termo inicial na data do óbito. E o termo final está aqui, no caso de homicídio, eu já falei que homicídio aqui deve ser entendido de forma mais abrangente,
A pensão deve levar em conta a duração provável da vida da vítima. Essa duração provável, ela é apurada de acordo com a tabela do IBGE. Por exemplo, se vocês procurarem no Google, coloca lá tábua de mortalidade do IBGE para o ano de 2021. E lá vai dizer, por exemplo, que olha, uma mulher em 2021, uma mulher que tivesse 40 anos de idade em 2021, ela teria uma expectativa de sobrevida, sei lá, de 41 anos. Ou seja, ela viveria até 81 anos. Essa tabela de mortalidade, ela varia de ano a ano, por isso que o IBGE apura a cada ano, e ela varia de acordo com o gênero da pessoa e com a idade que a pessoa tinha quando faleceu. Tá? Uma pessoa que hoje, por exemplo, tenha 40 anos de idade, a previsão é de que ela tenha uma sobrevida até, por exemplo, 83 anos de idade, no caso de homens. Agora, uma pessoa que hoje tenha 2 anos de idade, a previsão de uma sobrevida dela é menor. Ou seja, a previsão é que ela vai sobreviver até quando ela completar 79 anos de idade. Então, o IBGE tem toda uma forma de calcular, ou seja, é variável. Então, o que você faz num caso desse? Olha, a pensão deverá ser paga até que a vítima complete a idade correspondente à expectativa de sobrevida prevista na tabela do IBGE para o ano de seu falecimento, de acordo com a sua idade e gênero na data do óbito. Ok? O gênero é desde sempre, agora a idade é a da data do óbito, só para não ficar mal entendido. Bem, pessoal, então é isso. É interessante que também você limite a pensão à vida do beneficiário. Então, a regra primeira é a limitação à expectativa de vida de quem morreu. E segundo, se o beneficiário morrer antes de atingir aquela idade, da suposta idade da vítima, a pensão também se encerra. Aqui eu coloquei uma redaçãozinha para vocês, para a compreensão. O valor da pensão, a gente, por regra, tira 1/3 do que a pessoa recebia, porque ela gastava 1/3. Então, suponhamos, hoje eu trabalho como juiz, então eu tenho uma remuneração X. Se eu falecer, se for o caso de responsabilidade civil, a minha esposa não vai ter direito à pensão por morte. Por exemplo, um motorista de uma empresa qualquer me atropelou. Essa empresa vai ter que pagar a pensão por responsabilidade civil. Não vai ser no valor da minha remuneração. Porque a partir do momento que eu faleci, eu tenho os gastos comigo mesmo que eles não vão ser mais necessários. Eu não vou comer mais, não vou precisar de dinheiro mais para vestir roupa, para nada. Então, assim, a jurisprudência afirmou que 1/3 do que a pessoa ganha, ela gasta com ela mesma. Então, não entra no cômputo da pensão. Por isso que a gente coloca aqui limitação do pensionamento a 2/3 da renda mensal da vítima. Isso é básico, tá? Da jurisprudência, afirmou-se nesse sentido, muito tranquilo. No dispositivo, então, aí você vai ter que, em relação à pensão, colocar todos os detalhes. Por quê? Porque isso aqui vai permitir o cumprimento do julgado depois. Então, coloque todos esses detalhes no dispositivo sem fazer referência à fundamentação, tá? É lógico, antes disso você vai mencionar se houve resolução ou não do mérito, se houve o acolhimento de alguma preliminar, você vai colocar no dispositivo, enfim. E também, em relação à indenização por danos morais, você tem que estabelecer o valor e a forma de correção da indenização. Aqui também tem a forma de correção da pensão. Isso a gente fala no próximo item. No caso de indenização por danos morais, aqui tratando-se de uma responsabilidade extracontratual, nós temos juros desde a data dos fatos, tá? Desde o evento danoso. Aqui a gente pode falar que o evento danoso é o falecimento da esposa, tá? E não a data da cirurgia, porque o que causou a dor no autor, o sofrimento dele, e ele apontou isso como causa do seu direito à indenização por danos morais, foi a morte da esposa. Então, evento danoso, a morte da esposa.
E a correção monetária, de acordo com o simulado pelo, pelo Superior Tribunal de Justiça, é a partir do arbitramento, porque é uma indenização extrapatrimonial. E como é que fica a questão? Os juros, então, do evento danoso até a data do arbitramento, só incide juros, então eles são pelos mesmos índices da caderneta de poupança. Você não vai aplicar a Selic, porque a Selic não incide quando tem só juros ou só correção monetária. E a partir do arbitramento, incide apenas a Selic, que já engloba também a correção monetária. No caso da pensão por morte, você tem a incidência apenas da Selic para as parcelas vencidas após a emenda constitucional 113, tá? A Selic vai incidir a partir do vencimento de cada parcela. E para as parcelas anteriores à emenda constitucional 113, se for esse o caso, incide os juros pelos mesmos índices da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, que foi o índice definido pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à correção das parcelas futuras, eu sempre digo, especialmente nos casos em que não é uma pensão estabelecida em salários mínimos, é importante que você diga como será feita a correção da pensão futura. Então imagine que, por exemplo, a pessoa recebia 10 mil reais, você vai condenar o pagamento, vamos pôr um número mais fácil, ela recebia 9 mil, a pensão vai ser de 6 mil. Mas esses 6 mil são na data do óbito. E daqui 10 anos, quanto vai estar essa pensão? Você tem que falar, não, então ela, a cada ano ela será corrigida pelo IPCA-E ou pelo INPC na mesma data do óbito. Isso aí é só uma dica, a maioria das bancas não vai cobrar isso, mas é importante colocar. Aqui eu faço uma discussão sobre o salário mínimo, enfim, mas se não for salário mínimo, coloque isso que eu falei. Despesas processuais, nós temos a necessidade de condenar o autor parcialmente e suspender a exigibilidade, ou mencionar a isenção dele e falar que por isso você não estabelece condenação ao pagamento de despesas processuais. E a outra parte aqui, ela tem isenção, tá? Conforme prevê a lei de custos da Justiça Federal. Honorários de sucumbência. Eu fiz já comentário em relação à nossa sentença quanto à questão do percentual. E aqui eu só queria acrescentar que é importante, nesse nosso caso, quando você vai condenar a parte ré, explicar que o valor da condenação engloba a indenização por danos morais, bem como o valor da pensão até a data da sentença, mais 12 prestações vincendas. Tá? É importante você detalhar isso para ficar perfeitinho. Em relação ao autor, os honorários eventualmente a cargo dele serão calculados com base naquilo em que ele pediu, na diferença entre o que ele pediu e o que ele conseguiu, ou seja, o proveito econômico da parte excluído a parte dos danos morais. Por quê? Porque uma indenização por danos morais fixada em valor menor do que o pedido não gera sucumbência para a parte autora, conforme já definiu o STJ. A remessa necessária também. Aqui no nosso caso, a gente tem que verificar o seguinte: a sentença é ilíquida ou não é? Nós temos como estimar que vai ficar abaixo de 1.000 salários mínimos? Se não temos ou se tem dúvida, aí a remessa necessária é obrigatória, ok? Então é isso, pessoal. Esse é o comentário do nosso gabarito, muito rápido, mas eu espero que tenha ajudado a clarear um pouco mais o que se esperava da sentença. Um abraço do professor Alexandre.